Muito bom dia, vamos lá começar essa sexta-feira então, dia 29 de setembro, caminhando para o que pode ser o pior fechamento das bolsas, dos índices das bolsas nos Estados Unidos no mês, no ano de 2023. Veremos como as bolsas fecham hoje, agora são 6h30 da manhã, os índices estão subindo levemente, tá? Pois bem, dados importantes que saíram ontem e dados interessantes a serem analisados no mundo como um todo. Bom, o PIB dos Estados Unidos cresceu 2,1% no trimestre. Na leitura prévia, ou seja, no dado prévio, melhor dizendo, ele tinha crescido 2,2%. Então, ele parece que deu, digamos, mesmo que na margem, mesmo que muito pouco, uma desacelerada, ou seja, do que foi a leitura no trimestre anterior. Lá tinha crescido 2,2, agora 2,1, e isso acabou dando um certo otimismo. Ou seja, o pior é melhor. Por quê? Porque quanto mais acelerada a economia americana, mais supostamente a inflação conseguiria chegar mais próximo à meta e os Estados Unidos não precisariam subir mais a taxa de juros, que pressiona não apenas os Estados Unidos, mas as bolsas mundiais como um todo, as taxas de juros em cada um dos países, inclusive o Brasil, como qualquer emergente ou como qualquer outro país. Se os Estados Unidos sobe a taxa de juros, acaba direcionando mais dólar para lá, desvaloriza as moedas locais. Então ontem a gente acabou tendo até um dia de mais alívio nos títulos públicos americanos, que as taxas caíram um pouco. Fiz um vídeo explicando sobre isso ontem, sobre a inversão da curva de juros que acontece já há alguns meses nos Estados Unidos, onde os títulos públicos de curto prazo estão remunerando mais do que o de longo prazo. Isso historicamente, ou pelo menos desde os anos 70, sempre precede uma recessão, não necessariamente uma recessão forte, mas precede uma recessão nos Estados Unidos, e uma recessão normalmente os juros tendem a dar uma arrefecida e, portanto, se você se aproveitar dessas taxas de juros mais altas, quando os juros caem, os títulos acabam se valorizando. Pode ser uma oportunidade em títulos públicos americanos para olhar mais de perto, que inclusive o título de 2 anos tem pagado mais de 5% ao ano, como eu venho falando quase que diariamente aqui. Repito, não é uma recomendação de compra, mas é uma análise que vale ser feita e me coloco à disposição para isso. Nesse vídeo que está disponível no meu canal do YouTube, eu expliquei tudo e fiz um paralelo com a oportunidade que eu vejo nesse mesmo sentido no mercado aqui do Brasil, tá? Bom, ontem tiveram leituras do PCR, é o índice de inflação preferido do Banco Central americano, e são leituras prévias. Hoje tem o dado que vai sair agora pela manhã. Parece, de acordo com as leituras, que o dado será benigno, ou seja, continuará desacelerando. Veremos, porque também isso pode ser importante para a leitura das taxas de juros, se subirão mais ou por quanto tempo se manterão elevadas, que no meu entender, sim, estarão elevadas por um bom tempo ainda, muito mais altas do que no patamar que foi da década passada, que as taxas estavam zero ou negativas, por conta das intervenções dos bancos centrais no mundo todo, como eu já expliquei aqui amplamente, tá? Vendas de casas pendentes nos Estados Unidos caiu 7,1%, tá? Na leitura do mês anterior tinha caído 0,5%. No ano já vem caindo mais de 18,5%. Taxas de juros de hipotecas nos Estados Unidos muito próximo da máxima dos últimos meses, por lá mais de 7%, e isso pressiona, obviamente, os novos contratos de hipotecas nos Estados Unidos. E o preço médio da casa dos Estados Unidos já caiu um pouco, ainda não voltou ou não voltará, no meu entender, no curto prazo próximo ao que era pré-pandemia, mas de qualquer maneira já deu uma arrefecida. Afinal de contas, taxa de juros mais alta, com os Estados Unidos extremamente endividado e as pessoas, os americanos médios endividados, dívida no cartão de crédito já ultrapassou $1 trilhão, com taxa de juros na média de 25% ao ano, que para eles é um recorde. Isso também pressiona, obviamente, todo o consumo do americano, o que pode levar a uma desaceleração na economia, que pode levar com que o Banco Central, mesmo tendo que manter as taxas de juros elevadas por mais tempo, não as subam mais, e isso pode se beneficiar dos títulos, como eu falei aqui no começo, tá? Ontem saíram dados de inflação na Alemanha, 4,5%, na leitura anterior tinha vindo 6,1%, isso leitura anualizada. França, Espanha e Itália também recuaram nos dados de inflação, inclusive a França teve deflação no mês.
Tá? No ano continua 5,6%, mas no mês já teve deflação. E saíram dados hoje pela manhã da zona do euro. Teve uma alta de inflação de 4,3%, mas analisado o núcleo da inflação, quando você retira o preço de alimentos e energias, que são os componentes mais voláteis da cesta de inflação, ela ficou em 4,5%. Na leitura anterior tinha ficado 4,8%, ou seja, também recuou a inflação e o núcleo da inflação na zona do euro. Menores níveis desde outubro de 2021 para a inflação e para o núcleo da inflação de agosto de 2022. Isso também pode fazer com que o Banco Central Europeu, que subiu a taxa de juros na semana passada, tenha ou chegado muito próximo ou suba muito pouco mais a taxa de juros, caso esse movimento se concretize. Vamos lembrar que a Europa está sim com problemas estruturais de endividamento, de crescimento, como um todo. A gente também já aprofundou um pouco mais nesse assunto aqui, mas obviamente é sempre importante frisar, e ainda mais a Alemanha como carro-chefe da zona do euro, que está em recessão técnica, 2 trimestres do PIB caindo, tá? Bom, a China segue reduzindo o controle sobre o preço de imóveis. Veja, quando realmente a situação aperta, eles tentam apelar ou apelam mais próximo para a iniciativa privada, para a redução das burocracias, reduções dos limites impostos pelo Estado e para tentar otimizar os negócios, botando sempre à prova que o livre mercado é aquele que mais regula de forma natural a relação entre as pessoas e que leva ao aumento da produtividade, eficiência e aumento na geração de renda ao longo do tempo. Afinal de contas, se nós não sabemos o que a gente quer consumir amanhã ou daqui a um segundo, como é que a gente pode ter um centralizador na economia determinando preços, que é o mensageiro na economia, determinando regras em que elas muito mais burocratizam e impedem que os negócios sejam feitos da forma natural por livre oferta e demanda e acaba impondo, obviamente, mais burocracias que beneficiam a quem está lá no comando, beneficiam aos burocratas como um todo. Pois bem, como a situação está feia, inclusive no final de semana eu vou soltar um vídeo com dados sobre economia chinesa, se efetivamente é uma bolha ou se há um exagero em falar que tem uma bolha. Os dados por lá estão extremamente complicados. O setor imobiliário, que representa mais de 25% do PIB chinês. Lembrando que a Evergrande teve também as ações suspensas novamente, depois de cair mais de 80% desde que retomaram as negociações na Bolsa de Hong Kong em agosto. Situação cada vez mais complicada da Bolsa, inclusive com o seu presidente sendo preso pela polícia, tá? Pois bem, no Japão, dados de inflação 2,8% e o núcleo da inflação 2,5%. Vendas no varejo subiu bem e a produção industrial recuou bem. Japão é aquele misto, né? Segue com a taxa de juros nominal negativa, como o único país no mundo, menos 0,1%. Sua moeda é extremamente pressionada, porque muito desse dinheiro vai para os Estados Unidos para pegar a taxa de juros dos títulos públicos americanos, enquanto lá tem taxa de juros negativa. Mas eu fiz um vídeo também já explicando quando eles flexibilizarem essa taxa de juros, não é se, é quando eles flexibilizarem, deve estar no futuro próximo, porque a inflação começou a preocupar por lá, para os padrões japoneses. Basicamente, eles que são os segundo maior detentores de título público americano fora dos Estados Unidos, detêm 10% do título da Holanda, 7% do título do Brasil. Muito do dinheiro pode voltar ao Japão, apreciando o ien e, caso eles subam a taxa de juros, ou quando eles subam a taxa de juros, pressionando o ien e também pressionando para baixo os títulos públicos de todos esses países em que eles detêm um percentual importante da dívida. Então, atenção à política monetária do Japão, porque afeta a nossa renda fixa aqui diretamente. Tem um vídeo lá no meu canal explicando sobre isso, tá? Bom, aqui no Brasil hoje a gente tem taxa de desemprego que sai pela manhã, relação dívida-PIB, e a dívida no Brasil continua subindo, dado todo o arcabouço fiscal, dando todas as medidas de aumento de gasto governamental que eu venho falando aqui diariamente, tá? E ontem saíram dados do déficit primário, a diferença entre o que o governo gasta e arrecada, tá? No mês de agosto, só no mês de agosto, foi um déficit de 26,4 bilhões de reais. Com todas as aprovações de gastos em 2023 e a desaceleração das receitas, como eu expliquei aqui já, IRPJ já caiu 16% da arrecadação no comparativo ao ano passado. A gente vê ICMS que caiu mais de 10%, que representa 80% das receitas dos estados. IPI caiu por volta de 13%. Então a gente vê um aumento da despesa real, já descontada a inflação,
em mais de 8%, e uma diminuição, uma queda da receita importante. Então, isso representa mais déficit de um governo que não para de gastar e fala textualmente que vai seguir gastando. Gasto maior, mais endividamento, mais pressão na curva de juros futura, que já subiu bastante nos últimos dias, em linha com o que foi o mundo todo, e também adicionada à pressão fiscal brasileira, como eu expliquei no vídeo que eu falei ontem, que está disponível lá no meu canal, tá? Pois bem, se nós pegarmos esse déficit primário, e vamos lembrar que o déficit primário não inclui os juros da dívida, tá? O déficit primário em 12 meses já está em 73,4 bilhões de reais. No ano passado, a gente tinha mais ou menos esse resultado com superávit. A gente já passou para déficit, mas de novo, não é surpresa nenhuma, tá? A demanda mais fraca no Brasil, dados de demanda vem mostrando isso, levou a confiança do comércio, de acordo com uma pesquisa, a cair de 93,8 para 92,2 pontos no mês de setembro. Os serviços, confiança no serviço também caiu, mas de forma mais moderada como um todo, tá? E ontem saíram dados de inflação no Brasil, o IGPM. O que é o IGPM? Índice de Preço Geral no Mercado. Ele é uma somatória de 60% é o IPA, Índice de Preço ao Atacado, que compõe os preços lá no começo da cadeia produtiva, normalmente as commodities como um todo. 30% o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e 10% o INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Pois bem, na leitura do mês anterior, o IGPM como um todo tinha caído, deflação de menos 0,14, subiu para mais 0,37 agora. Em 12 meses continua caindo 5,96%, em grande parte puxado pelo IPA, Índice de Preço ao Atacado, porque nos meses anteriores, à exceção de junho para cá, as commodities caíram drasticamente e acaba jogando o Índice de Preço ao Atacado para baixo, mas agora já começa a subir, pressionado pelo petróleo no mundo todo, como eu venho falando quase que diariamente aqui, tá? Então, o IPA, que tinha caído 0,17 no mês anterior, subiu para 0,41, mas veja, no ano ainda está, comparativo anualizado, ainda está em queda de 9,41. Grande parte por conta da queda das commodities no ano passado, no começo desse ano, como eu falei, e que já está sendo puxada pela alta do petróleo, que vem desde junho, já subiu mais de 30%. E o INCC se manteve estável em 0,24 e no ano 3,22. Então, em grande parte, o GPM saiu de deflação no geral para deflação, para inflação, e ainda está em deflação o IPA, Índice de Preço ao Atacado, e é ele que está puxando o IGPM para baixo, tá? Se as commodities continuarem subindo, se o petróleo continuar subindo, isso provavelmente puxará o IGPM como um todo para cima, tá? E segundo uma pesquisa do Poder 360, aumentou o número de pessoas que desaprovam o governo atual, 45%, e com ascendência crescendo mês a mês de acordo com as suas pesquisas, tá? E a Argentina, que já enfrenta escassez de produtos nas suas prateleiras, principalmente de produtos importados, porque eles não têm mais dólar para pagar, anunciou novos gastos governamentais às vésperas das eleições, com pacote de auxílio. Dinheiro da onde? Só imprimindo. Mais inflação, esse governo que já está praticamente morto e que é apoiado por governos como o Lula aqui, que levou o país lá do começo dos anos 70, com Juan Domingo Perón sendo eleito pela terceira vez, e lá começou o processo de depreciação e deterioração do valor da moeda, da economia argentina, do nível de renda, de produtividade, de eficiência, de educação. Uma janela de economia a gente tem que entender em anos maiores, não apenas em poucos meses. Infelizmente, o governo brasileiro apoia esse tipo de ação que levou grande parte dos países à pobreza. Eles continuam parados no tempo, mas para eles se beneficiam. Afinal de contas, meia dúzia que está no poder juntam seus amiguinhos empresários que estão no poder, que os apoiam, e isso leva à América Latina. Uma ótima sexta-feira para todo mundo.